O que acontece quando não se abre a porta aos refugiados? E refugiado pode ser qualquer um. Primeiro eram os alemães, há aquela célebre do Bonhoeffer, aquela célebre que toda a gente identifica como Brecht, mas estamos na Sociedade Portuguesa de Autores e não foi Brecht. A tal frase, primeiro levaram os comunistas, depois não sei o quê. Neste caso, primeiro levaram os comunistas, os judeus alemães, depois os judeus austríacos, depois os judeus polacos e por aí fora. E, portanto, a dada altura, qualquer um pode ser judeu. Um episódio que se passa em novembro de 1940, pouco tempo depois da grande vaga de refugiados chegar a Portugal com os vistos dados contra as ordens de Salazar de Aristides Sousa Mendes. E aqui vou introduzir um pequeno episódio que é do Luxemburgo. Eu estou agora a estudar isto com a Margarida Ramalho e é um episódio absolutamente dramático e que é paradigmático ao mesmo tempo. O que é que se passa? Os alemães invadem, como sabem, a Bélgica, por aí fora, não é? A Bélgica, a Holanda, o Luxemburgo. O Luxemburgo era um país muito pequeno que tinha cerca de 3.000 judeus. 1.000 e tal judeus luxemburgueses com nacionalidade luxemburguesa e o resto refugiados que já tinham por seu turno vindo da Alemanha, da Áustria, país que está ali no centro. Muitos deles apátridas já, porque a partir de determinada altura um judeu alemão ou austríaco que saía do país transformava-se em apátrida, portanto, outra questão muito complicada. O alto comissário para os refugiados, António Guterres, aqui há tempos falou sobre essa questão dos apátridas, que tal como a questão dos refugiados é um fenómeno do século XX. Antes não havia nada disto. E agora há apátridas até dizer chega, para não falar de refugiados. E, portanto, é um processo que começou, a Hannah Arendt, aliás, fala muito disso, esse novo fenómeno dos refugiados. E o que é que acontece? Os alemães, a partir do momento em que os nazis substituem as autoridades militares alemães da ocupação do Luxemburgo, têm a brilhante ideia de fazer daquilo um laboratório de um país europeu Judenrein, livre de judeus ou puro de judeus. Porquê? Porque eram poucos. E tem a política de, e eu vou mesmo, porque era mesmo assim, utilizar o termo terrível de enfiarem-nos em comboios selados, acompanhados por elementos da Gestapo uniformizados, que iam do Luxemburgo, passavam por França, não eram abertos em França, não eram abertos em Espanha e só eram abertos ao chegar à fronteira portuguesa de Vilar Formoso. É muito interessante ver que os alemães dizem porque depois eles chegam a Portugal, eles são obrigados a recebê-los e depois os portugueses também não os querem e os americanos são obrigados a abrir as fronteiras para recuperar esses, para deixar entrar esses refugiados. Ora, há um primeiro comboio de 50 que chega a Lisboa, isto é tudo a nível de poucos, agora estamos a falar de milhares, a nível, cerca de 50 em agosto, há um segundo comboio com 150 em outubro e há um terceiro comboio em 7 de novembro, que chega à fronteira portuguesa em 7 de novembro de 1940, com cerca de 290, não se sabe ainda bem, é entre 290 a 295 refugiados, todos judeus, expulsos do Luxemburgo. O que é que acontece? Chegam à fronteira portuguesa e na fronteira portuguesa as autoridades, a PVDE, não deixa entrar o comboio. O comboio fica em Vilar Formoso durante cerca de uma semana, entretanto já está frio, estamos em novembro. Aliás, nós agora ainda estamos praticamente no verão e vemos que as pessoas estão ali, sem poderem sair do local, não é? Neste preciso momento, ou na fronteira com a Eslovénia, ou na fronteira com a Croácia, ou na fronteira com a Hungria. Aqui ficaram em Vilar Formoso durante 15 dias, entretanto morreu até uma pessoa dentro do comboio, e finalmente, apesar de muitas negociações, eu não vou agora entrar, porque isso é o objeto do nosso estudo, o comboio não entra em Portugal e é recambiado outra vez para a França. Sendo recambiado para a França, fica em Bayonne durante uns dias, entretanto, França já está ocupada, são
internados em campos de concentração franceses, e depois é a sorte e o azar disto é terrível. Nós neste momento já sabemos o que é que aconteceu a todos estes, porque acho que é muito interessante também dar nomes, porque os números, como dizia o Eichmann, não é? Um morto é uma tragédia, milhares de mortos é uma estatística. E justamente nós podemos dizer hoje em dia que de todos aqueles, 50 deles acabaram num campo de internamento de Drancy, porque não conseguiram vistos, nem comprar vistos portanto, clandestinos, nem conseguiram vistos para os Estados Unidos. Outros conseguiram, porque tinham familiares nos Estados Unidos. A este nível de coisas, há um caso de uma família inteira, que é um avô, um pai, uma mãe e 6 filhos, que vêm nesse comboio, porque são famílias inteiras que vinham juntas, vão todos para Auschwitz. Portanto, 50 ou mais de 50 acabam por ser mortos em Auschwitz. Portanto, eu só dou este exemplo, podia-se dar outros, porque fala-se muito do St. Louis, sabem, aquele barco que andou entre a Flórida e Cuba, ainda em 1939, e acabou por ser também, com 900 refugiados judeus a bordo, acabou por voltar a Hamburgo. Voltar a Hamburgo, voltar à França ocupada, voltar a qualquer um destes países, era a morte certa.